que nós ceamos? Por que nós adoramos a Jesus? Uma pergunta que eu te faço. Por que a gente coloca, né? Por que Jesus é o símbolo do cristianismo? Por que Jesus está nas nossas camisas? Por que tem lá no início do ano a marcha para Jesus, onde pessoas saem com camisas na rua dizendo: Jesus, coloca a faixa ali na testa, Jesus é o nosso rei. E lá estão os crentes na marcha para Jesus cantando no meio da avenida: ei, 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 Jesus é o nosso rei. Por que a gente adora esse homem? Jesus. Por que nós nos reunimos como igreja? Por que você sai da sua casa para vir aqui no domingo? Cantar para alguém que você não vê, não ouve e poucas vezes sente. Por que Jesus é tão venerado? Por que Jesus, como? E por que Jesus dividiu a história no meio? Quem foi ele e o que ele fez? Dividiu a história no meio porque a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Qualquer colégio a pessoa vai ter que colocar na prova de história: antes de Cristo e depois de Cristo. Sim ou não? Mas por quê? O que ele fez que causou impacto na humanidade? Com 12 homens e um traiu ele, sobrou 11. Depois o apóstolo Paulo voltou 12, que eu creio ser o verdadeiro 12º. Como é que um homem lá na Judéia, com 12 homens, revolucionou o mundo? A igreja só existe por causa dele. Os pastores só existem por causa dele. Eu só faço o que eu faço por causa dele. Você só sai da tua casa no domingo, na sexta-feira, por causa dele. Esse local só está sendo alugado por uma igreja por causa dele. A gente só ceia por causa dele. Mas por quê? Porque nós adoramos, nós cantamos: santo és tu, Jesus. Quem é esse Jesus? O que ele fez? Qual o motivo da nossa adoração? O que significa a sua morte? Ou o que significa a Santa Ceia? Um suco e um pão que os crentes dividem ali, alguns comem, outros não comem, outros ficam meio assim: mas eu tenho que comer, eu não tenho que comer, eu fico, né, o pão ou beber o suco. Qual é o significado desse símbolo? Deste momento? Por que Jesus existe? Esse nome que nós cremos que está acima de todo nome e que revolucionou a história. Esse Jesus que nós dizemos adorar, o que ele fez de tão especial, que o faz maior do que todos os outros pensadores que já existiram. Ninguém se reúne, irmão, toda semana e adora, e louva e canta para Buda. Ninguém se reúne toda semana e adora, e louva e canta para Maomé. Ninguém se reúne toda semana e adora e louva. Ninguém faz marcha para Allan Kardec. Ninguém faz marcha para Sócrates. Ninguém faz marcha para Aristóteles. Ninguém faz marcha para Tales de Mileto, grandes pensadores da humanidade, né? Ninguém faz marcha, vamos pegar uns pensadores vivos, para Leandro Carnal. Ninguém faz marcha para o Mário Sérgio Cortella. Ninguém faz marcha para eles. Apesar de serem pessoas inteligentes, pensadores inteligentes. Mas nenhum ser humano na face da terra conseguiu fazer o que Jesus fez. Agora eu te pergunto, por quê? A resposta está nesse texto que nós lemos. O texto é a resposta de todos esses questionamentos. Nós estamos diante de um dos textos mais terríveis, sangrentos talvez, quando se refere a um homem, tenebrosos de toda a Escritura. Foi o texto que eu li para os irmãos. Um dos piores episódios, um dos episódios mais negros, mais horripilantes da história da Bíblia, que é a crucificação de Jesus. Eu vou expor isso para os irmãos em 3 momentos. Se der tempo hoje, se não der tempo eu vou deixar para... Eu vou fazer o máximo que eu puder hoje. Se não der tempo a gente vai seguir no próximo culto. Primeiro eu quero
dar uma descrição do sofrimento de Jesus para vocês, explicar esse texto, o que aconteceu aqui, que às vezes passando o olho a gente não tem noção do que aconteceu. No segundo momento eu quero dizer o motivo disso ter acontecido, e no terceiro momento, se Deus permitir, falar as reações que nós devemos ter a respeito deste acontecimento. Esses 3 momentos. Primeiro, explicando esses acontecimentos e esse sofrimento. Pode voltar no verso 15, por gentileza. Eu falei que era o verso 16, mas a gente vai começar do verso 15. Porque no verso 15 diz que, lembram, o domingo passado eu preguei sobre Pilatos, se eu não me engano, né? Que Pilatos mandou prender Jesus e tal. Se eu não me engano foi domingo passado. Agora eu não lembro. E nesse domingo, nós vemos que Pilatos, depois que mandou prender Jesus, ele manda primeiro açoitar Jesus. Então ele condena Jesus à cruz. E depois ele manda açoitar Jesus. Por quê? Porque o açoitamento era um processo natural. Todo condenado à cruz, primeiro, ele tinha que ser açoitado. E o que era esse açoitamento? O condenado, ele ia para um local, antes do pretório, onde seus braços eram amarrados num pedaço de toco. O filme retratou muito bem isso. Eu não passei aqui porque a cena é muito forte, aquela vez que eu retratei o filme. Ele fica de costas, nu, totalmente nu. E aí é utilizado um instrumento que não é um simples chicote. Não é um simples chicote que bate nas costas da pessoa e deu o açoitamento romano. Era utilizado o flagrum romano. Flagrum vem de flagelo, de açoitar. Esse instrumento romano, ele era um pedaço ou de uma haste, onde tinham as suas cordas, e nessas cordas eram postos esferas de ferro, de cobre, e pedaços de osso, de vidro, de pedaços de algo que pudesse prender na pele da pessoa. Osso, como eu falei, osso, vidro, e arame, tudo que pudesse cravar. Então, quando o condenado estava ali pronto para ser açoitado, e o soldado romano batia nas costas, ele não simplesmente batia e voltava, não. O objetivo desse instrumento romano, no açoitamento, era bater na pele do indivíduo, do condenado, nas costas, e esses ossos, esses pedaços de caco, cravavam na pele da carne dele, e quando o soldado batia, ele puxava, com a intenção de arrancar a carne do condenado. Não era um simples chicote que a gente batia, que a gente conhece. Não, o objetivo era ele bater e arrancar. Ele fazia esse movimento, batia e puxava. Batia, os ossos cravavam nas costas dele, e aí ele puxava e arrancava a carne. Esse era o açoitamento por todo o corpo da pessoa, a pessoa nua ali. E Jesus, quando diz aqui no verso 15 que ele foi açoitado, foi isso que aconteceu com ele. Esse tipo de açoitamento que Jesus sofreu antes de pegar a cruz. Dizem os relatos que as costas dos indivíduos ficavam não só em carne viva, mas os ossos e os órgãos internos começavam a aparecer. Os ossos da pessoa, acho que eu tenho até uma foto, né? Não sei se das costas, como é que era mais ou menos as costas de uma pessoa que era açoitada. As costelas, essa parte de trás, começava a aparecer já. De tanto, porque o açoitamento não era 1, 2 ou 3 chicotaram nas costas. Eram vários soldados fazendo inúmeras e inúmeras vezes aquele movimento, de tal forma que as costas do indivíduo fossem totalmente dilaceradas. Esse era o açoitamento. Os irmãos que não conseguem ver coisas fortes, fechem seus olhos. Mas tem todo mundo adulto aqui, né? As crianças fecham os olhos aí da menininha aí. Ficava mais ou menos assim, irmãos. Mais ou menos assim, ó. Essa é uma réplica do que acontecia com as costas de uma pessoa. Isso aconteceu com Jesus. No verso 15, quando ele foi açoitado. Era isso que acontecia. As costelas e os órgãos, já pode tirar, senão os irmãos vão... Era mais ou menos assim que acontecia. Então, no verso 15, primeiro ele é açoitado. Ele ficou assim. Daí para pior, lógico. Porque era no corpo todo, não era só nas costas. E ele ficava nu, ali ele está coberto. Depois que ele é açoitado no verso 15, se os irmãos acompanharem na sua Bíblia comigo, olha o verso 16. Todos os soldados levam Jesus para dentro do palácio, depois que é açoitado, e reúnem toda a tropa. E ali eles começam a zombar de Jesus. Eles vestem Jesus com um manto, eles colocam uma coroa de espinhos na sua cabeça, e começam a zombar dele. E aqui os irmãos têm que entender que não é 1, 2, 3, 10, nem 20 soldados. É toda a tropa.
A palavra grega aqui significa corte. Ou seja, é 1/10 de uma legião romana. Os irmãos que me acompanham há mais tempo, as minhas pregações, sabem quantos soldados tinha uma legião romana. Quantos soldados tinha uma legião romana? Ou alguém que entende de história? 6.000 soldados. Então, quando reúne 1/10 de uma legião, aqui no verso 16, são 600 soldados. 600 homens. Imagina 600 homens, irmãos, essa multidão de soldados. Da pior estirpe do Império Romano. Os soldados, eles não eram recrutados por uma prova para ver se a pessoa era culta, não. Os soldados, de acordo com o historiador Edwin, alguma coisa que agora não lembro o nome dele, que escreveu o livro Declínio e Queda do Império Romano, ele diz que os soldados, um dos maiores historiadores do Império Romano, ele diz que os soldados, eles eram recrutados, alistados dos piores subúrbios da sociedade. Os soldados os romanos eram os piores homens, os mais maus, os mais brutos da sociedade. Eles iam nos lugares mais pobres, mais marginalizados e recrutavam aqueles homens. E aqui nós temos 600 soldados, toda a tropa, reunida ao redor de Jesus para maltratá-lo. Eu sou militar, como os irmãos sabem, e eu posso dizer para os irmãos com certeza que, por exemplo, vamos pegar o maior quartel aqui de Santa Maria, o 29 BIB, né, Batalhão de Infantaria Blindado, lá no Boi Morto. É o maior quartel de Santa Maria. Por ano, o 29 BIB, que é o maior quartel, inclusive um dos maiores da região, tem em média 200 soldados por ano, 260, 268 por ano, mais ou menos, aproximadamente. Então, o número de soldados que se reuniram para maltratar Jesus é 3 vezes, quase 3 vezes, o tamanho do maior quartel de Santa Maria. Todos os soldados, imagina 3 29 bibs aí, todo mundo reunido, uma multidão de homens maus, reunidos para maltratar Jesus. Começam a zombar dele, colocam um manto para fingir que ele era rei, porque ele disse que ele era rei, e o meu reino não é neste mundo. Colocam uma coroa de espinhos na cabeça dele, espinhos pontiagudos, que cravam no crânio dele. E depois de colocarem, começam a saudar, dizendo, salve rei dos judeus, zombando dele. E batem nele na cabeça com um caniço, no verso 19. Os irmãos não têm que imaginar uma batidinha. Não, são 600 homens batendo na cabeça de Jesus. Com os espinhos lá. Afundando aquela coroa na cabeça dele. Os irmãos têm que entender, eu estou pintando aqui o episódio para os irmãos entenderem. Mas Jesus aguentou tudo isso, à beira da morte, mas aguentou, porque ele tinha uma missão a cumprir. Amém? E aí se ajoelham e adoram. Depois de terem zombado nele, começam a cuspir nele. Aliás, antes, né? Eles começam a cuspir. Imagina 600 homens cuspindo em Jesus. Você recebendo o cuspe de 600 pessoas, 600 homens brutos. E ali ele é maltratado. Eu vou parar por aqui porque tem mais coisas que aconteceu, mas eu não vou, por amor ao decoro, eu não vou dizer. Então no verso 21, eles levam Jesus para ser crucificado. Depois que ele é açoitado, sofre esses abusos e essa zombaria, ele é levado para ser açoitado para ser crucificado no Monte Gólgota. Vocês percebem que aí eles obrigam Simão Cirineu, que estava passando, a carregar a cruz de Jesus, porque Jesus não estava aguentando mais. Os irmãos têm que entender que Jesus, até aqui, a maioria dos seres humanos não aguentava nem o açoitamento. A história diz que a maioria morria no açoitamento, inclusive. Na primeira etapa, a pessoa já morria. Na segunda, então, nem se imagina. Só que Jesus, ele aguentou até aqui o momento da crucificação. Por quê? Porque os irmãos têm que entender que Jesus, ele era um homem forte. Esse Jesus que tem aí, que a Igreja Católica pinta, né, que nós temos nos quadros, todo rosadinho, né, pele de bebê, cabelinho cacheadinho, ruivo, né, um Jesus todo delicadinho, com a cara fininha, olhos azuis, esse daí é ridículo, não existe esse tipo de Jesus. Jesus, ele era judeu, palestino, e a Bíblia diz que ele andava desertos, orava nos desertos, ele andava desertos afora, ele dormia no relento, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E os irmãos têm que lembrar que o Jesus, ele era carpinteiro. Ele trabalhou 30 anos como carpinteiro com seu pai. Então ele era um homem forte, um homem grande. Tanto é que ele conseguiu suportar isso. Só por ele conseguir suportar, já mostra para nós que ele era um homem que tinha um porte físico muito grande. Ele atravessava o país inteiro caminhando.
da Galiléia à Judéia, caminhando, deserto afora. Então ele era um homem, e como eu falei, trabalhava com carpintaria, que naquela época era tora gigante que o cara tinha que levantar, não tinha instrumentos como tem hoje, era martelo, prego e vai embora. Então Jesus, ele era um camarada embrutecido também. Só que ele aguenta até aqui. Só que aqui os irmãos têm que lembrar que ele não dormiu de noite, ele passou a manhã toda sendo julgado e sofreu o açoitamento, então ele está muito fraco. Então obrigam Simão Cirineu, que depois se torna um grande homem de Deus, a carregar a cruz de Jesus. Aqui não é a cruz completa, aqui é somente a tora horizontal da cruz. Eles prendiam, colocavam aqui como se fosse uma canga, né, nas costas do homem, prendiam aqui os braços dele e ele carregava aquilo. Pesava em torno mais ou menos de 15 a 18 quilos. 15 a 18 quilos que o camarada tinha que levar aquilo durante todo o caminho até ele ser crucificado, o local onde ele ia ser crucificado. E levam Jesus para o Gólgota no verso 22. Os irmãos me acompanham aí para não se perderem. Levam Jesus para o Gólgota, que é o lugar da caveira. Esse lugar existe hoje. Existe em Israel hoje, esse monte, o Gólgota. Por quê? Como é que nós sabemos o lugar onde Jesus foi crucificado? Porque Constantino, ele erigiu uma igreja naquele local, no século IV, que hoje nós visitamos essa igreja, que é a Igreja do Santo Sepulcro. Tem uma foto do local? Para os irmãos entenderem, por que é lugar da caveira? Aqui, o nome é lugar da caveira, por quê? Porque tinha uma aparência de uma caveira aquele local. E hoje nós conseguimos identificar onde Jesus foi crucificado, está lá o lugar, e tem uma igreja lá, onde nós visitamos também. Se você for para Israel, você vai visitar esse local. Tem uma foto aí só para os irmãos terem uma noção do que... Vê se a irmã acha ali. Para os irmãos terem uma noção do local onde Jesus foi crucificado. Gólgota, ou lugar da caveira. Tem ali, ó. Os irmãos percebem que parece um rosto. Coloca, faz favor, para mim, o mouse ali, mais para baixo. Ali onde parece que tem dois olhos e um rosto ali. Bem aí. Aham. Os irmãos percebem que parece um rosto ali, uma caveira? Por isso que o nome aqui na sua Bíblia está lugar da caveira. Viram que está no nome aí na sua Bíblia? É por causa da aparência do monte, onde Jesus foi crucificado ali, ó. Deixa eu dar licença para os irmãos verem. Ali parece que tem uma caveira nessa região aqui, ó. Foi aqui que Jesus foi crucificado, onde aconteceu isso daí. Nessa região parece que tem um rosto. Por isso era chamado de lugar da caveira. Só por isso também não. Porque você andava por aquele local e tinha ossos de condenados, crânios, ali naquele local atirado ali. Porque os crucificados, que eram muitos, inúmeros, eles eram jogados ali, ao léu para os cachorros. Naquela época os cachorros não eram domésticos, eles andavam em bandos, amém? Então eles comiam os corpos que ficavam por ali, devoravam aqueles corpos. Então foi aí que Jesus foi crucificado. Inclusive tem a Igreja do Santo Sepulcro, aí também, onde demarcando o local. Amém? Verso 23 diz: e quiseram dar-lhe vinho misturado com mirra para beber, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram as roupas dele. O homem aqui, ele era crucificado nu. Não tinha roupa. Ele era simplesmente nu. E esse local que vocês viram tem uma estrada, onde as pessoas passavam e viam Jesus ali, nu, ao vexame, sendo envergonhado, e os viajantes passando, e a Bíblia diz aqui, ó, que as pessoas passavam e viravam o rosto para não vê-lo, porque tinham vergonha dele. No verso 25 diz: e eram 9 horas da manhã quando isso aconteceu, provavelmente estava muito frio, e a inscrição com a acusação contra ele dizia: rei dos judeus. E aí vai, e os homens começam a zombar dele, ó. Verso 29, os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça. Que eu falei, as pessoas passavam na estrada e viam aquela cena, onde o homem era crucificado, com as duas pernas do lado da cruz, os pregos vinham no garrão, esse seu ossinho aí, o ossinho do seu pé, sabe? O prego ia ali. O prego, ele não ia na frente. A gente tem a ideia hoje, né, isso foi passado errado, que o prego ia na frente dos pés. Que o camarada ficava com os dois pés e o prego... Não. Foi achado um ossário lá, em que de um crucificado, em que o pé dele, o prego está do lado. Então é nesse ossinho do seu pé aí, no tornozelo, eles batiam um prego ali. Se a gente bate esse ossinho aí, irmão,
num bidê a gente já vê estrela, diga amém? Imagina você tomar um prego desse tamanho do Império Romano nesse local, era aí. E prendiam do lado. Tem uma foto do camarada crucificado, por gentileza, para eles verem, caso tenha. Então o camarada ficava com os 2 pés pregados do lado e os braços estendidos. E aí ele morria de asfixia. Ele não conseguia respirar porque ele ficava pendurado naquela cruz. De igual modo, ali, ó. Essa foto aí mostra como era realmente, tá bom? Para os irmãos entenderem. Percebe que está do lado. Então ele era pregado do lado. Foi assim que Jesus foi crucificado. Claro que ali está com roupa para, né, não tem como mostrar nudez, mas ele era crucificado nu. E ali ele não está amarrado, mas ele era pregado na cruz. Provavelmente por trás também. Aqui, o prego vinha aqui. Provavelmente dessa forma. Os irmãos percebem que ali tem os pulmões dele aparecendo. Porque essa pessoa, ela não morria de dor, ela morria de asfixia. Ele não conseguia mais respirar. Porque ele estava com os pulmões comprimidos. Se ele tentasse respirar, as costas que estavam abertas, que eu falei para os irmãos, arrastavam na cruz. Então ele tinha que escolher, ou ele respirava, ou ele sofria uma dor intensa. E aí essa pessoa parava de respirar realmente. Por isso que está ali os pulmões destacados. E era assim que essa pessoa morria. Amém? Irmãos, isso não é nem 10%. Então, só para me finalizar essa parte, eu trouxe isso para os irmãos, porque de repente vocês não vão ver isso em lugar nenhum, e alguém precisa ensinar isso para os irmãos, como realmente foi. E o que eu falei para os irmãos, não é nem 10% da crucificação de Jesus. Tem muita coisa que eu não falei aqui, que eu não posso falar. Por amor, como eu falei, ao decoro. Seria impróprio eu falar aqui, no microfone, com pessoas que crianças, eu falar as outras coisas, as barbaridades que aconteceram com Jesus. Eu só falei o pouquinho que eu posso. Mas foram muitas outras coisas que eu não posso nem sequer mencionar aqui, que fizeram com Cristo na sua crucificação. Aleluia. Agora minha pergunta, para mim partir para o segundo momento é, por quê? Por que Jesus passou por isso? Por que Jesus aceitou essa humilhação, sendo Ele Deus? Porque Jesus era Deus, Jesus não era um simples homem, Ele era Deus encarnado. Deus desceu na terra, encarnou em um corpo humano e morreu, sofrendo a afronta de homens, os quais Ele mesmo criou. Por qual motivo? Qual foi o motivo dessa sofrência? De Jesus ter aceitado este cálice da ira de Deus. O motivo disso é simples: morrer em nosso lugar. Ele passou o que eu e você deveríamos passar. Ele morreu no meu e no seu lugar. Primeiro porque nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Jesus passou por isso porque Adão pecou e junto com ele todos os seres humanos. Quando Adão desobedece a Deus, Adão peca. E quando Adão peca, a morte entra no mundo. E quando a morte entra no mundo, ela começa a agir em todas as áreas do ser humano. Você percebe isso na sua vida. Você nasce e já começa a morrer. Fisicamente a morte está atuando no seu corpo. Fisicamente você está caminhando para a morte ano após ano. 30, 40, 50, 60, 90 anos de idade. Você está caminhando para o dia da sua morte. Não sei se você já parou para pensar nisso. Por causa do pecado que habita em você e em mim. E nós temos também morte emocional, morte espiritual, morte relacional. Por causa do pecado. O pecado, Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Isto é, quando alguém peca, esse pecado paga para essa pessoa morte. O vício, por exemplo, ele traz morte para você. Ele começa a deteriorar o seu corpo. Uma pessoa viciada, vamos colocar aqui açúcar, por exemplo. Uma pessoa viciada em açúcar, o açúcar vai começar, o que vai dar? Vai dar diabetes, né? Que vai matar essa pessoa aos poucos, vai perder a visão, vai perder os membros do corpo e vai morrendo aos poucos, porque ela era viciada por causa de um pecado do vício. Todo pecado que você comete, meu irmão, todo pecado que você comete, ele gera morte. O salário do pecado é a morte.
A paga do pecado é a morte. Quando, por exemplo, se um dia eu decidir trair a Sara, a única coisa que eu vou gerar com essa traição que eu vou cometer contra a Sara é morte na minha família, é morte nesta igreja, é morte na vida dos irmãos, é morte para tudo que é lado, é morte no coração dos irmãos, é morte na vida espiritual dos irmãos, porque eu decidi pecar, e o meu pecado vai gerar morte em todos os sentidos. O pecado gera morte. Pode ser o menor pecado se você decidir pecar, saiba, no momento vai ser bom. Mas depois que isso terminar, ele trará a morte. Quem está me entendendo, diga amém. E para vencer isso, segue o versículo ali, ó. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Como nós estávamos condenados à morte espiritual, relacional, familiar, Jesus, ele decide, Deus, por ser um Deus santo, ele precisa nos julgar. Ele precisa nos julgar porque nós somos pecadores e ele é santo. Nós somos trevas e ele é luz. E onde a luz está, as trevas não podem coabitar. Quando a gente acendeu essas luzes desse prédio, as trevas não estão mais aqui. As trevas só ficam aqui enquanto a luz está apagada. Quando a gente acende as luzes, as trevas fogem. Porque onde a luz está, as trevas não podem estar. Da mesma forma, Deus. Onde Deus estava, nós não poderíamos estar. Nós naturalmente seríamos julgados pela presença de Deus. A presença de Deus não seria boa para nós. A presença de Deus seria juízo contra nós. Por isso que Deus decide descer na terra e pagar a nossa dívida. E morrer no meu e no seu lugar. Por isso que a vida eterna, ela vem por Cristo Jesus. Porque Jesus, ele passou tudo isso que eu falei para os irmãos, para nos livrar do pecado e da morte. E por isso que ele nos dá vida eterna. Ele falou, a minha promessa para vocês é vida e vida em abundância. É vida, ou seja, é extinguir a morte do coração de vocês. É por isso que Jesus morreu. É por isso que nós adoramos a Jesus. É por isso que nós participamos da ceia. É por isso que nós decidimos seguir a Jesus. É por isso que nós nos convertemos. É por isso que eu prego Jesus para as pessoas. Porque Ele vem acabar com a obra da morte no coração das pessoas e trazer a vida. A vida eterna. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia. Ele morre no lugar dessas pessoas. Ele se entrega no lugar dessas pessoas. Ele morre no nosso lugar. Os irmãos percebem no versículo 34 que ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Deus abandonou a Deus no sentido de que Jesus toma todos os pecados da humanidade sobre si. Todas as doenças, todas as consequências do pecado ele leva sobre si. Todos os tipos de doença que você imaginar, ele desenvolve nesse processo. Gripe, febre, câncer. Todas as doenças da humanidade ele leva sobre si na cruz, para nos livrar da doença e nos curar da morte. Amém? É por isso que nós adoramos a Jesus. É por isso que nós louvamos a Jesus. É por isso que você hoje tem que entregar a sua vida de verdade a Jesus. Porque é somente assim que Ele pode substituir você, a sua morte. É por isso que você tem que crer em Jesus. Porque quando nós cremos nele, a morte dele substitui a nossa morte. E a gente se vê livre da morte do inferno e de Satanás. Aleluia. Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Para os irmãos verem como eu estou falando o que a palavra de Deus realmente diz. Assim também a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. Olha ali. Estou falando da Bíblia. Por um homem, está falando de Adão, entrou o pecado, e junto com o pecado veio a morte. Assim também a morte passou para toda a humanidade, porque todos os homens pecaram. Amém? É um versículo difícil. Agora coloca no verso 8. Pode voltar no verso 8 de Romanos 5. Mas Deus, olha só, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo se entregou por nós. Cristo disse para todo o universo, esse daí que precisa
que está fadado à morte. Disse inclusive para Satanás, fulano, ciclano, João e Maria. Disse para todo o universo, inclusive para Satanás, eu estou morrendo no lugar dele. E assim a morte não pode nos tocar. Amém? Segue o versículo dizendo, o verso 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, aqui a importância da ceia, seremos salvos da ira vindoura. Ele promete salvação. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, que nós acabamos de ver, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos para a sua vida. Próximo verso. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual alcançamos a reconciliação. Verso 12 para finalizar. E aí ele continua naquilo que eu estava pregando para os irmãos. Então, a importância da morte de Jesus é algo que nós chamamos de substituição penal. Não sei se tem alguém aqui formado em direito, mas substituição penal. O que é isso? Jesus morre, e agora essa morte ela começa a substituir a morte de todos aqueles que creem nele e que decidem se converter e segui-lo de todo o seu coração. E a morte dele substitui a tua morte. E a santidade dele começa a habitar na tua vida. E a partir de agora, quando Deus olha para você, ele não vê mais um pecador, mas ele vê um homem santo e purificado e justificado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E Satanás a mesma coisa. Quando ele olha para você, ele percebe, nesse eu não posso tocar porque o sangue dele está selando essa pessoa. E aí Satanás vai olhando, para essa pessoa, essa família eu consigo entrar. Por quê? Porque essa família está no meu poder. Não tem Jesus aqui, não tem luz aqui. Eu posso. Aí Satanás entra, irmão, faz uma lambança naquela família. Ou numa vida, esse camarada aí está indo na igreja, mas até agora não se converteu. Então Satanás vem, entra, faz o que quiser. Acaba com a vida financeira, marital, emocional dessa pessoa. Mesmo vindo na igreja, não importa. Vir na igreja não é o que faz você ser cristão. Ser cristão é que faz a pessoa vir na igreja, é o raciocínio inverso. Então Satanás, se você não tem o sangue de Jesus cobrindo você, Satanás tem legalidade para agir na sua vida. Agora, Satanás ele sabe, quando ele está andando na rua por aí, ele olha um aqui, esse daqui eu ataco, esse daqui a família está sob meu poder, esse daqui está sob meu poder, mas quando ele vê você, por exemplo, que tem Jesus Cristo passando, ele já diz, opa, nesse daqui eu não posso tocar, porque sobre ele está o sangue do Cordeiro. Nessa família eu não posso entrar. Por quê? Porque nessa família Jesus é o rei. E onde Jesus está, Satanás foge. Porque ele é luz. E Satanás é trevas. Amém? Então se no seu coração Jesus está, Satanás não tem domínio sobre você. Porque o sangue de Jesus te cobre de todo o pecado. E esse sangue te blinda de todo ataque satânico. A doença também não pode matar você, porque o sangue de Jesus, ele levou, Isaías 53, ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, as nossas enfermidades. Então a doença não pode acabar com a sua vida, meu irmão, porque Jesus levou a doença no seu lugar. Amém? É por isso que o crente tem toda a autoridade para ser curado, se for o propósito de Deus, porque Jesus morreu por essa pessoa. Aleluia? Então essa é a substituição. Por isso que Jesus passou tudo isso. Por isso que Jesus morreu. E por que a gente comemora a ceia, que nem a gente vai participar agora? É um momento de relembrar o que Jesus fez. Esse é o momento. O momento da ceia é a gente relembrar que alguém morreu para que nós estivéssemos vivos, bonitinhos aqui, né? Nesse culto, nesta noite, com saúde, com paz, com alegria. Alguém morreu para que nós estivéssemos aqui. Esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É por isso que serve a ceia. É para a gente relembrar. Não tem nada místico. Isso daqui é suco. Nem sei que suco a irmã comprou ali, mas vou colocar aqui. É um suco Vale, por exemplo. Isso aqui é um suco, irmão. Isso aqui é um pão. Jesus falou, fazer isso em memória de mim. Para lembrar, em memória. Para lembrar de mim. Fazer isso para lembrar que alguém morreu por você. Amém? E esse sangue,
Ele nos purifica de todo pecado, de toda doença, de toda destruição. E nos protege. E essa cruz, para mim finalizar, essa cruz, ela promete para nós muitas coisas. A cruz de Cristo, eu não vou citar todas as passagens, mas ela promete reconciliação com Deus, perdão dos pecados, vida eterna, cura, paz, liberdade, libertação da morte, esperança em dias melhores, esperança no pós-vida, sabedoria, acesso à presença de Deus. E em Romanos 8,32 diz que a cruz de Cristo promete para nós todas as coisas. Ela nos dá tudo isso, porque é a cruz de Cristo. Amém? Eu não vou ter tempo de finalizar a mensagem, depois eu finalizo numa outra oportunidade. Mas até aqui eu quero te dizer, presta atenção, antes de nós partirmos para a ceia. O Evangelho e nem a Bíblia não termina em Marcos capítulo 15. O Evangelho de Marcos não termina no capítulo 15. Ainda tem um capítulo 16. Essa cena negra que nós estamos vendo, essa cena de destruição, onde o próprio Deus está morrendo, está morto. Nós vimos aqui que Jesus morreu, entregou o Espírito. Não é a última cena, não é a cena final do filme. Não é na sexta-feira que a história termina com Jesus derrotado na cruz, não. O domingo ainda está por vir. A ressurreição ainda virá. Esse Jesus que morreu por nós não continua morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo e está no nosso meio nessa noite. Porque a história não termina com Jesus morto. A história termina com Jesus ressuscitado, subindo aos céus e reinando para todos sempre sobre o universo, sobre o mundo, sobre as hostes espirituais da maldade, sobre os reis, sobre os principados e potestades. Ele reina para todos sempre, porque ele é o rei. Marcos não termina no capítulo 15. O capítulo ainda 16 virá. O domingo ainda virá. O túmulo ainda está vazio. O nosso rei está vivo. Está no nosso meio nessa noite. Jesus ressuscitou. Foi o único que ressuscitou, irmão. Primeiro, na verdade, né? Eu quero te dizer que ele ressuscitou. Ele não está vivo de carne e osso. Mas esse do qual nós estamos falando, ele está presente aqui. Eu não sei se você consegue compreender isso. Eu não sei se você tem fé para isso. Talvez tem pessoas que não acreditem nisso. Mas esse do qual nós estamos falando, ele está aqui. Porque ele está vivo. Está olhando para você. Está vendo o seu coração. Está abrindo o seu coração para receber essa mensagem. Quem está me entendendo, diga amém. Então agora nós vamos relembrar. Na verdade eu já relembrei para os irmãos isso. Que nós fomos salvos da ira de Deus pela morte de Jesus Cristo. O que ele padeceu foi por minha e por sua causa. Ele morreu por minha e por sua causa. Ele passou tudo isso por minha e por sua causa. Você mesmo, seu CPF, sua digital, a sua pessoa, ele morreu por você. Amém? E nessa noite ele te chama para aceitar isso e converter o teu coração realmente a ele. Porque ele quer te dar a vida eterna e acabar com a obra de Satanás na tua casa, na tua família e na tua vida. Amém? Se os irmãos puderem se colocar de pé, vamos participar da Santa Ceia.